Hoje nós sabemos que é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E a Igreja Matriz de Trindade, conhecida também como Santuário Antigo, foi construída em 1912 para acolher um número maior de romeiros que vinham constantemente prestar homenagens ao Pai Eterno na antiga Barro Preto, o nome que antes Trindade recebeu. A primeira capela feita anteriormente na região era muito pequena. No dia 8 de setembro de 2012, o Santuário Matriz completou 100 anos da sua inauguração. E com uma estrutura em estilo colonial, é uma casa acolhedora belíssima. Pelo fato de ter tido a sua originalidade mantida, a Igreja Centenária se tornou uma peça-chave na preservação da história e da fé do Divino Pai Eterno. A construção é marcada por traços da antiguidade que representa a devoção ao Pai Eterno e carrega consigo toda uma tradição que permitiu que o local fosse tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio do nosso país. No ano seguinte, no dia 5 de junho de 2013, o Santuário Matriz de Trindade recebeu o título de Patrimônio Cultural Material do Brasil, também pelo IPHAN. Hoje, Dia do Patrimônio Histórico, nós vamos falar então sobre o patrimônio histórico como um todo, mas também, de um modo específico, sobre a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, esse lugar especial que os dois convidados que eu tenho aqui no estúdio conhecem bem e se aprofundaram nas bases e na manutenção desse lugar no sentido histórico do seu estudo e, é claro, também do reconhecimento. A historiadora Salma Saad, ex-superintendente do IPHAN em Goiás, que desenvolveu um trabalho belíssimo quando esteve à frente dessa superintendência aqui no nosso estado e que foi uma das responsáveis, se não a maior responsável, por este registro, este tombamento da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, e o jornalista Paulo Afonso Tavares, historiador, doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás, que escreveu um livro à época do centenário da Igreja Matriz sobre essa bonita igreja. Então, começando pela Salma, boa tarde, Salma, bem-vinda, minha amiga. Uma alegria te receber aqui na TV Pai Eterno. Boa tarde. Eu me sinto tão emocionada. Bom, primeiro hoje é dia que nós celebramos o Dia do Patrimônio. Os redentoristas lembrarem com carinho dessa data. E depois nós estamos comemorando 9 anos de ordenação de um padre tão querido, que é o padre Wellington, que é um patrimônio de todos nós. Então, eu ainda quero não tão agradecer. Histórico. Não, é histórico também, já tem uma história construída, tem a sua história anterior e é de 9 anos como um religioso. Então, é uma alegria estar aqui nessa roda de conversa. Estamos aqui para conversar, esclarecer e falar da beleza e da originalidade desse tombamento da Igreja Matriz e do registro da Romaria de Carro de Bois. Perfeito. Paulo Afonso, boa tarde, bem-vindo também. Uma alegria recebê-lo aqui. Boa tarde, Pato Wellington, boa tarde os que estão nos assistindo, né, o público. A Saad passou na minha frente, né, que eu ia parabenizá-lo pelos seus 9 anos de ordenação, mas também quero parabenizar o senhor pela sua resposta em relação ao estilo arquitetônico da matriz, né? Porque muitas das pessoas falam que o estilo é barroco, e não é barroco, é colonial, como o senhor muito bem colocou. Parabéns. Muito obrigado. Para quem olha o Paulo Afonso, você acha que ele é novinho, o Paulo Afonso fez encontro vocacional comigo, viu? Para vocês terem uma ideia. Tenho 30 anos. Eu queria aproveitar, então, começando para falar sobre Salma. Você esteve muitos anos à frente da superintendência do IPHAN aqui em Goiás, e eu começo perguntando o que é um patrimônio histórico, né? E se a gente pudesse dar características para as pessoas reconhecerem isso na realidade das suas cidades, dos nossos estados. Bom, patrimônio histórico é tudo aquilo que envolve a nossa história. Não é necessário que seja tombado, não é necessário que seja de expressão nacional, mundial. É necessário que seja reconhecido por nós com suas características importantes,
para contar a nossa história. Nós somos um país de uma diversidade enorme. Gostei quando o colega colocou a questão do barroco e do colonial. Muita gente faz essa confusão. Mas isso para nós, nós queremos dizer o seguinte, o patrimônio é tudo aquilo que diz respeito à nossa história, à nossa identidade, a nós como povo, como nação. E nós temos que ter essa esperança de mantermos com dignidade essa nossa história, esse nosso tempo, os nossos templos e a nossa história. Então, eu penso que todos nós somos responsáveis por isso. Quando celebramos o Dia do Patrimônio, nós temos que pensar que a conservação desse patrimônio, a beleza dele, depende de cada um de nós, que assumimos essa história, que assumimos esses lugares como os lugares de referência que contam a nossa história, que são importantes para o nosso povo, enquanto país, enquanto identidade brasileira. Paulo Afonso, nós estamos vendo algumas imagens lá. Pode continuar mostrando as imagens da matriz, né? Eu queria que você falasse sobre esse patrimônio em específico. Você fez um estudo, você teve uma experiência aí com a questão da documentação, mas também da observação em loco, como trindadense, é claro, você olha de modo mais aproximado para esse lugar, né? Quais são as características dessa igreja, que já foi uma igreja construída pelos redentoristas, né? Isso. Então, Padre Wellington, como o senhor falou, né, é uma igreja construída pelos redentoristas, pelo padre Antão Jorge, né? Foi inaugurada no dia 8 de setembro, né, de 1912, até a década de 30 do século passado, século 20, era a maior igreja do estado de Goiás. E ela também é muito importante, não somente para os romeiros, né, mas também é muito importante para os trindadenses, porque Trindade se envolveu como cidade em torno da matriz, né? Então, a matriz, eu falo, é a nossa alma, né? É o coração de Trindade. Então, assim, ela é muito importante também para os trindadenses. Então, preservar essa memória é preservar a memória de Trindade. Você vê, Trindade vai fazer 102 anos, agora dia 31 de agosto. E a matriz, ela é mais antiga do que a própria cidade. Então, a matriz já tem quantos anos? Ela foi inaugurada em 1912, eu sou péssimo em matemática, 1922, 100 anos já. 110. Já tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E eu queria perguntar para a Salma sobre esse processo. O que é necessário para que um instituto... primeiro, antes da gente falar desses detalhes, né, de como uma realidade patrimonial se torna reconhecidamente um patrimônio histórico, eu queria perguntar para você, o que é o IPHAN? Porque você trabalhou, você pode falar com propriedade sobre o que é essa instituição tão importante para a manutenção dos espaços e das tradições do nosso país, né? Bom, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão que foi criado no ano de 1937 e, junto com ele, o Decreto-Lei 25, que rege, que orienta toda a condução desse patrimônio cultural brasileiro. Eu quero dizer que o IPHAN é uma das instituições mais sérias e respeitadas desse país, mas que, infelizmente, passa por um momento crítico, um momento de desmonte total, porque cultura deixou de ser importante no nosso país, infelizmente. Mas nós somos guerreiros, nós acreditamos no que fazemos. Então, cultura para nós, mesmo não sendo valorizado pelos governantes, é valorizado pela população. E quem faz a cultura é o povo. Então, todo ato do povo é um ato cultural. Bom, o tombamento, ele não é, pelo IPHAN, não é um tombamento fácil. Quando nós pensamos em Trindade, na Igreja Matriz, nós convidamos um grande estudioso, professor da UNB,
Dr. Andrei Rosenthal Schlee, que fizesse uma visita conosco a Pirinópolis, a Trindade. E junto com ele veio o Dr. Robson de Almeida e outros estudiosos da nossa superintendência. E nós vimos a importância que a matriz tem para o contexto do centro-oeste brasileiro, para o nosso país. Então, quando se fala que a matriz é importante para a Trindade, hoje ela é um patrimônio do Brasil. Ela não é mais um patrimônio só de Trindade, ela é um patrimônio de cada brasileiro que mora em todos os rincões desse enorme país. E o doutor Andrei deu uma ideia muito interessante, porque o patrimônio material foi reconhecido desde 1937. O imaterial, embora esteja citado na legislação, passou muitos anos para que fosse implantado. Ele disse: Salma, vamos fazer pela primeira vez no Brasil um registro material e imaterial juntos? Falei, vamos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a instrução do tombamento da igreja e vamos registrar a romaria, porque é um ato de fé. Durante 3 anos eu acompanhei a romaria e foi a maior lição que eu recebi de fé com os carreiros. Padre Benedito foi ótimo comigo, outros padres que acompanham, os carreiros mais antigos, e aprendi muito. Desmistificou para mim aquela ideia de que eles judiam dos animais, porque muita gente veio me questionar sobre isso. Não, eles tratam o animal com muito carinho, eles estão cumprindo Salma, esses dias, desculpe, só lhe completando a resposta, esses dias, até na festa de Trindade, né, um carreiro disse assim, o animal que vai no carro de boi, às vezes é mais bem tratado que o membro da família, porque dele se depende chegar à Trindade, voltar de Trindade para casa e muitas vezes até a subsistência na fazenda, para se trazer toras de madeira, para se levar quantidades maiores ou menores de material dentro da fazenda. Algumas regiões do país ainda conservam o transporte por tração animal, que no caso em Trindade ainda tem essa marca, que é a locomotiva da fé, por assim dizer, o carro de boi, né? Impressionante, é impressionante. Eles alugam pasto para descansar o gado, para que depois peguem um outro. É tudo muito bem pensado, planejado. Eles planejam o ano inteiro essa romaria. Então, eu quero dizer que o tombamento da Igreja Matriz foi muito bem instruído e aí ele é analisado por 22 intelectuais brasileiros das mais diversas áreas. Parte deles representando o governo e parte cidadãos da sociedade civil, geralmente doutores de universidade, filósofos, antropólogos, sociólogos, arquitetos. E a Igreja Matriz, ela foi para o Conselho Consultivo para ser analisada. Isso é o último ato, porque um voto contrário, a igreja não seria tombada. Teria que ter os 22 votos. E o registro da romaria de carro de bois também é analisado da mesma forma. Foi analisado pela professora Cecília Londres, uma mulher brilhante, uma das melhores entendedoras do patrimônio imaterial do nosso país. Perfeito. Então, tivemos a votação por unanimidade. Eu quero dizer aqui que levamos os
os tocadores de berrante, fizemos uma matula para cada membro do Conselho Consultivo com rapadura, com paçoca, para que ele soubesse como é que as coisas funcionam. E tivemos todo o apoio dos redentoristas. Isso foi muito importante. Paulo Afonso, quando você olha para a Igreja Matriz, a que você acredita, por exemplo, o reconhecimento desse lugar como patrimônio histórico? E é claro que para os trindadenses é o espaço da vivência da fé, né? A gente diz assim, que o trindadense vive a sua fé na Matriz e deixa o santuário para o romeiro, o santuário basílica, para o romeiro que vem de fora, né? Isso. Então, Padre Wellington, uma pessoa que eu acredito que foi de suma importância ao lado da Salma com os redentoristas e que acho que a menção dela é importantíssima que seja feita, foi meu padrinho, o Padre Marco Aurélio, né? Ele era o pároco na época e também foi uma das pessoas que me deu a oportunidade, na época eu fazia faculdade de jornalismo, eu atuava na Matriz como jornalista, ajudando na comunicação e ao mesmo tempo escrevia o livro, né? O livro dos 100 anos da Matriz até entrou no processo do tombamento lá na parte histórica. Então, assim, ele foi uma figura muito importante e é um filho de Trindade também. Ele sabe, né, a importância da Matriz para o Brasil e para a Trindade. E é aquilo que eu falava anteriormente, a Matriz de Trindade é o nosso local sagrado, né? Eu acho até os evangélicos, eles têm um amor pelaquela igreja, porque a gente olha para a Matriz, a gente olha a nossa história, né? Olha tantas pessoas que contribuíram para que aquela igreja fosse feita, que contribuíram para que aquela igreja se mantesse em pé, conforme ela foi construída em 1912. Então, assim, ela realmente é o nosso coração e a nossa alma da nossa cidade. Eu acho muito interessante a questão da manutenção desse patrimônio, que deve dar muito trabalho. Nós vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Nós estamos hoje tratando, então, sobre o Dia do Patrimônio Histórico aqui no nosso país. Agora, 3h57, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, na nossa roda de conversa, nós vamos falar sobre a manutenção desse espaço e desse título tão importante para os devotos do Divino Pai Eterno. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4h02. Estamos na nossa roda de conversa falando sobre o patrimônio histórico do nosso país e, de modo especial, o patrimônio histórico dos nossos devotos, romeiros do Pai Eterno, que é a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, e a Romaria, claro, dos carros de boi, que está associada a toda essa história, né? Uma coisa acontece por conta da outra, por assim dizer. E se a gente observar, nós estamos vendo detalhes aí da Igreja Matriz. Salma, manter o patrimônio histórico hoje no Brasil é um grande desafio. E nós falávamos sobre isso aqui durante o intervalo, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer outras regiões do nosso Brasil, como no Nordeste e no Norte. E aqui no Centro-Oeste, principalmente em Goiás, o nosso patrimônio ele é muito bem cuidado. Mas em outros lugares ele fica à deriva, quase que esperando o momento de desabar para que se faça alguma coisa ou para que alguém lamente ou diga, era um patrimônio isso que caiu, né? É muito triste essa realidade. Tem lugares que são tombados e pouco tempo depois estão para ser quase tombados literalmente. Isso é um horror. O que eu quero dizer é que o tombamento não significa que o IPHAN passa a ser responsável pelos cuidados daquele lugar. Não, o IPHAN é um órgão normatizador. Ele tem a obrigação de vistoriar com frequência
o bem tombado, orientar o proprietário e ajudá-lo a buscar recursos, se preciso for, para as obras necessárias. No estado de Goiás, a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, ela deu um exemplo muito grande. Vários políticos fizeram emendas parlamentares. 3 etapas da igreja foram restauradas com emendas parlamentares. E nós íamos atrás dos parlamentares. Padre Marco Aurélio nunca teve preguiça nem se esquivou de ir comigo nos lugares. Quero aqui também agradecer ao Bento Fleury, grande escritor goiano, que nos ajudou muito na empreitada da Igreja Matriz. Mas o cuidado com ela deve ser constante. A troca de uma telha quebrada pode evitar uma infiltração. Se a infiltração acontece e vai entrando água na taipa, a igreja vai embora logo. Para quem está em casa, o que é taipa? A taipa, a igreja, no centro-oeste brasileiro, no estado de Goiás, nós temos 3 elementos construtivos que foram fundamentais na construção dos nossos bens. A taipa, que é a terra socada, às vezes ela tem meio metro, 1 metro de largura, ali soca pedra, barro, pedaço de pau. Então a taipa é essa parede espessa que é socada. Temos o adobe, né? São aqueles tijolos que vocês veem que hoje na zona rural a gente vê muita gente ainda produzindo adobe. E o pau a pique, que é feito com o nó de porco, retirado na lua certa e amarrado na época com corda de bacalhau, com imbira. Bom, a conservação desses bens, essa conservação tem que ser constante. Eu tenho que estar sempre de olho se está acontecendo alguma coisa, para que não chegue num processo perigoso, num processo de desabamento, num processo de perda do bem. Porque se você deixar cair, estragar, perdeu a história. Você está fazendo um falso histórico. Você está colocando algo que não é mais original. E quando você vai restaurar, você tem que lembrar que está colocando a sua mão num bem que foi construído há 100, 200, 300 anos atrás. Então você coloca com respeito e com carinho. Por isso que é importante nós formarmos a mão de obra. Que os nossos operários, nossos pedreiros, marceneiros, carpinteiros possam ser especializados na área do restauro. Isso é muito importante. Interessante. Então, a igreja, a conservação depende de quem está cuidando. Por exemplo, eu dou muito exemplo da Diocese de Anápolis, conduzida por Dom João Wilker. Um polonês brilhante, bem brasileiro já, que me deu muita aula, aprendi muito com Dom João Wilker. Por quê? Ele sempre teve a preocupação em conservar as igrejas que estão circunscritas na área da sua diocese. Sempre fui chamada pelos redentoristas em Trindade. Às vezes fui a Trindade até 3, 4 vezes em um mês. Por quê? Pela preocupação que tinham com a igreja. E tinham razão, porque quando tiramos o assoalho, nós percebemos que os barrotes estavam podres. Descobrimos que a igreja praticamente estava no ar, com o Pai Eterno segurando ela para nós. Então, na verdade, a conservação depende do amor, do respeito que nós temos pelos bens que nós devemos estar cuidando. E
tanto o governo municipal quanto estadual e federal têm os seus órgãos de preservação que têm a mesma obrigação, acompanhar e dar o respaldo para que as coisas caminhem da forma correta. Paulo Afonso, quando você escreveu o livro, você observou que a igreja ela estava num estado, digamos assim, de avarias. Você chegou a acompanhar esse momento da primeira, digamos assim, da primeira ação emergencial. O que mais te impressionou nessa ação? Principalmente nas substituições ali que foram feitas. Esses detalhes da sua observação enquanto estudioso na época da construção do livro dos 100 anos. Eu lembro que lá em 2011, 2012, como a Salma citou aqui, quando fez essa grande reforma, lá na época do Padre Marco Aurélio, porque fez uma agora recente, né, com o Padre Bosco. Aí nessa reforma com o Padre Marco Aurélio, eu lembro que mais me impressionou foi quando eles tiraram os assoalhos, sabe? Aí o piso antigo, e aí fizeram umas cruzes. As cruzes centenárias. Então, aquilo tem até hoje a minha cruz centenária, que era um pedacinho do antigo piso da matriz, né? Porque já estava todo comido ali pelos cupins e tal. Então, assim, a gente viu aquele cuidado ali, sabe? Para preservar aquele fato histórico mesmo. Paulo Afonso, os altares aí, os detalhes da igreja, eles têm elementos da experiência alemã dos nossos sacerdotes que vieram da Baviera, né? Não, senhor, foi ótima essa pergunta do senhor, porque quem fez esses altares também fizeram os altares lá de Aparecida do Norte, né? Porque quando os redentoristas chegaram aqui em Goiás em 1894, um grupo foi, né, para Aparecida do Norte e outro grupo foi aqui para Campininhas, né, para cuidar do santuário do Divino Pai Eterno. Então, assim, o grande irmão que era marceneiro que fez esses altares é o irmão Simão, né? Então, assim, o púlpito tá a matriz, os 3 altares, até algumas imagens, aquele crucifixo que está na parede do lado direito, também foi o irmão Simão que fez. Então, assim, a gente vê também o amor, né, desses irmãos pela história. Esse irmão Simão, amor. Ele era de origem... Alemã. Isso, alemã. E já o padre Antão Jorge, ele era austríaco, né? Mas ele fez junto com um grupo alemão também. É muito interessante. Agora, Salma, o que mais te chama a atenção na estrutura da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno? Você também acompanhou esse momento da substituição das madeiras. Nessa segunda restauração, eu tive a oportunidade de ir com você e o engenheiro, né? Na época, eu me lembro de uma cena interessantíssima. Numa daquelas madeiras que sustentam, os esteios que sustentam a torre, ele colocou a mão, nós fomos com o braço lá dentro, porque a broca tinha carcomido praticamente toda a madeira e foi feita uma substituição dessa madeira sem a remoção daquelas paredes. Foi algo impressionante, né? Do ponto de vista da tecnologia para se manter esse patrimônio, né? Olha, em Goiás, no estado de Goiás, nós temos empresa de restauro que é reconhecida no Brasil inteiro. Nós temos 2 empresas de restauro no estado que eu admiro profundamente. O restauro da Igreja Matriz, ela foi feita em várias etapas. Não é que agora foi feita uma nova restauração, não. O que aconteceu? Na primeira etapa, nós não tínhamos todo o recurso. Então, nós acudimos o que era emergencial. Era importantíssimo naquele momento, quando nós tiramos o assoalho e vimos como estavam os esteios. Depois, houve um grave problema no telhado. E depois também, por último, o grave problema foram as torres. E aí nós agradecemos muito ao Dr. Robson de Almeida, que liberou pelo PAC para a gente uma quantia para iniciarmos o trabalho nas torres da Igreja Matriz. Perfeito. Porque ela estava condenada. Isso nós tivemos a ajuda da Universidade Federal de Goiás, através de pareceres de especialistas em fundação, em estrutura. Então, eu quero dizer que os esforços, quando a gente junta os esforços, a gente consegue fazer a obra.
Agora, sempre buscando os órgãos de preservação para que a gente não faça nada que não seja o correto, que a gente saiba sempre mexer no telhado de forma correta, que a gente saiba sempre bulir nos altares de forma correta. E eu quero dizer a vocês que eu tomei posse na Academia de Letras de Corumbá na semana passada. E o meu patrono, Francisco Bruno, ele esteve também trabalhando nos altares da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Olha que interessante. Ele é um excelente compositor, marceneiro, e eu estou aprofundando a minha pesquisa sobre a vida dele. E é emocionante. Ele morreu em 1955, mas ele passa por Trindade e trabalha no altar de Trindade também. Eu quero dizer a vocês que, quando eu ouço o nosso colega falar sobre o estado em que ele presenciou a igreja, ele escreveu sobre isso. Agora, isso é importante. Nós temos que estar sempre escrevendo a memória da nossa igreja. Por quê? Daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui. Talvez nem até amanhã. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Então, nós temos que registrar todos os passos para que quem vier possa dar continuidade nesse cuidado. E outra coisa que eu achei muito bacana você falar, o respeito de outras religiões com a Igreja do Divino Pai Eterno. Por quê? O Pai Eterno, ele é o Pai Eterno de todos nós, né? Nós não podemos, no nosso país, criarmos divisões com relação à religiosidade. Eu sou uma cristã, devota do Pai Eterno, mas eu respeito e amo todas as religiões que nos levam pelo bom caminho. Isso é esperança de dias melhores. Então, é nessa esperança que eu quero deixar registrado meu parabéns para o nosso Padre Wellington, tão querido. Obrigado. O Paulo Afonso, quando nós observamos a história da Igreja Matriz, ela passou por outras modificações, né? Teve épocas aí em que o patrimônio, do ponto de vista da estrutura, sofreu maiores intervenções. Você podia falar um pouquinho sobre essa fase? Sim, pra você ver, vamos começar lá pela própria praça, né? Lá em 1920, se nós pegamos as fotos antigas da Matriz, tinha uma praça de coreto, né? Com árvores, tiraram o coreto, tiraram as árvores. A fachada da Matriz também modificou, né? Lá na década de 40. Até a pintura da Matriz, nessa reforma de 2012, retornou, né, as cores originais. O piso também, o assoalho, colocaram cerâmica uma época, né? Elas tinham umas pinturas nas paredes também, na década de 30, 40, retornaram novamente conforme era. Então, assim, tentou o máximo, né, preservar como ela foi feita em 1912, né? E esse trabalho que você observou, Paulo Afonso, vocês tiveram oportunidade aí, quando você trabalhou lá na Matriz, de conversar com quem dá essa manutenção, com quem faz limpeza. Isso foi sendo observado, foi sendo orientado também? Ah, sim, eu lembro, na época, a Salma, também o pessoal do IFAM, fizeram várias recomendações, né, da limpeza, da preservação, acho que tinha até questão de que não era qualquer produto que podia utilizar, eu acho que até compraram naquela época uma ceradeira, como é que chama, não sei, que cera o piso, sabe, eletrônico, algo do tipo, porque tinha vários pormenores em relação à limpeza para não danificar o piso. Eu lembro disso na época. Salma, quando você está observando aí essa situação, o IFAM também, ele principalmente, você disse, não é um órgão provedor, é um órgão que regulamenta o cuidado, né, o zelo com esse patrimônio. Como é que vocês fizeram, por exemplo, esse tipo de observação, sendo, no caso, esse patrimônio uma igreja? Né? Então, ela é de propriedade de uma diocese? Bom, é o seguinte, quando se faz uma obra, um restauro em um bem, no final desse restauro,
nós temos o maior cuidado em preparar os cadernos para entrega dessa obra. São cadernos onde nós orientamos item por item de como deve ser conservado bem. Qual o produto que se usa para limpar, qual o tipo de... com relação à eletricidade, com relação à questão hidráulica, com relação a todos os aspectos. Nós entregamos um manual de conservação para o proprietário. Então, a responsabilidade do proprietário é ler aquele manual e entender que ele deve agir de acordo com as orientações recebidas. Se ele tem alguma dúvida, ele chame o IPHAN. Isso não tem custo. O IPHAN não cobra essa orientação. Isso é um dever do técnico que foi designado para acompanhar a obra. Então, essa orientação é dada para que o bem possa, por muito tempo, estar completamente conservado. E aí eu quero dizer que não deixem de consultar tanto o Estado quanto o governo federal. No Estado, nós temos a Superintendência de Patrimônio Histórico. Hoje, a superintendente é a doutora Tânia Mendonça, uma mulher extremamente preparada e muito atenciosa. E no IPHAN, temos um superintendente e uma equipe técnica com ele, do mais alto nível. O que essa equipe precisa é de ser respeitada e poder estar dando esse apoio aos espaços que são tombados. Perfeito. Gente, eu quero agradecer aqui a oportunidade. Paulo Afonso, seu livro acabou, né? Isso, acabou, Padre Wellington. Você não tem nem livro para poder trazer para mostrar para a gente. Mas eu tenho conversado com o Padre Bosco, um dos meus compromissos para 2023 é fazer uma nova edição, atualizar, como a Salma Sade falou. Tem tanta coisa para ser colocada, revista, né? Quando eu vi isso, eu estava iniciando jornalismo, então, assim, tem muitas informações ali que, se fosse hoje, seria de uma outra escrita, de outra forma de escrever. Então, um compromisso para 2023, até mesmo para ajudar a paróquia de Trindade, é fazer uma nova edição, ter esse livro da Matriz. Perfeito, então, muito obrigado, viu? Eu vou lançar um desafio para você. Você vai atualizar esse livro e vai colocar em minhas mãos. E nós vamos trabalhar. Vamos atrás de pessoas que possam nos ajudar a publicar, fazer uma nova edição do seu livro. Importante. Obrigado, professor. Tá certo. Salma, muito obrigado, forte abraço. O nosso tempo tá bem escasso, um abraço. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer. Um grande abraço e estou sempre à disposição. Um abraço para todas as pessoas que lidam no dia a dia com o patrimônio cultural brasileiro. Esperança, gente, esperança.